A história começa em um deserto arenoso, onde o príncipe Arnold está se preparando para derrotar um minotauro gigantesco completamente sozinho. Mas bem naquele momento, seu mordomo chamado Sebas o interrompe para dar uma notícia séria, informando que o general Dominique está morto. Arnold imediatamente pergunta se o general foi assassinado ou não, mas Sebas admite que os detalhes em torno de sua morte ainda não estão claros. Sebas também diz que duvida que alguém sequer se dê ao trabalho de pedir uma investigação para descobrir quem pode ser o responsável pelo assassinato. Deixando esse assunto de lado por um momento, Sebas percebe que Arnold está segurando sua máscara de aventureiro na mão e pergunta por que ele a está carregando, já que não há nenhuma única pessoa por perto para vê-lo. Arnold explica que é apenas uma precaução, porque ele sabe exatamente o tipo de caos que aconteceria caso as pessoas descobrissem que o príncipe Arnold tem fingido secretamente ser um aventureiro esse tempo todo. Sebas alerta Arnold de que ele realmente deveria parar de brincar de aventureiro, já que esse é um hobby extremamente perigoso para alguém em sua posição. Mas Arnold simplesmente lembra Sebas de que ele já é amplamente conhecido em todo o reino como o príncipe insosso, principalmente porque seu irmão mais novo acabou absorvendo todo o talento natural da família. Já que é assim que as pessoas o enxergam, Arnold diz que pode muito bem fazer o que quiser. Dito isso, ele coloca sua máscara e se apresenta com seu apelido secreto, Silver, o aventureiro de rank esse. Usando sua magia antiga, ele derrota o minotauro gigante em questão de segundos. Silver então volta para a capital imperial e segue direto para a guilda dos aventureiros. Todos lá dentro ficam completamente chocados no momento em que ele joga um chifre de minotauro sobre o balcão, provando que conseguiu derrotar a criatura inteiramente sozinho. A recepcionista entrega feliz a recompensa pela caçada a Silver e diz o quanto está contente por um dos 5 aventureiros de rank esse de todo o reino está designado para aquela filial específica. Silver apenas pede à recepcionista que lhe dê prioridade máxima sempre que surgir uma tarefa difícil, e então deixa algumas moedas no balcão, para que ela e os outros aventureiros próximos possam ir tomar uma bebida rápida. Depois disso, Arnold tira a máscara, abre um portal mágico e volta direto para o Palácio Real, onde retoma suas tarefas diárias como o chamado Príncipe Insosso. Arnold então aparece em uma reunião com seu irmão gêmeo, Leonard, onde os dois discutem como o general Dominique conseguiu morrer tão de repente. Os dois têm quase certeza de que alguém o assassinou, mas nenhum deles faz ideia de quem poderia ser o responsável, e ambos concordam que iniciar uma investigação completa agora provavelmente causaria mais mal do que bem. Dada a posição perigosa em que agora se encontram, Arnold diz a Leonard que ele precisará lutar ativamente pelo trono, ou os dois poderão acabar mortos. Leonard fica um pouco hesitante com a ideia no início, mas depois que Arnold o lembra de todos os desastres que poderiam cair sobre eles caso não hajam, Leonard finalmente concorda em seguir o plano. Arnold diz a Leonard que a primeira coisa que ele precisa fazer é construir sua própria força pessoal, para que nenhum inimigo volte a ser capaz de ameaçá-los. Enquanto isso, Arnold afirma que ele próprio se concentrará em formar alianças políticas, embora admita que elas provavelmente não serão tão fortes, já que a maioria das famílias nobres poderosas já está presa a uma das 3 facções existentes. Ao ouvir o quão calmo e controlado Arnold consegue permanecer enquanto lida com problemas tão sérios, Leonard começa a pensar que Arnold talvez seja mais adequado para o papel de rei do que ele próprio. Mas Arnold insiste que sinceramente ele não é esse tipo de pessoa. Ele simplesmente quer viver o resto da vida em paz e tranquilidade ao lado de sua futura bela esposa. Além de tudo isso, ele explica que realmente precisa que Leonard se torne imperador, por seus próprios motivos. Mais tarde, Arnold tem uma conversa particular com Sebas, que pergunta por que ele não revela de uma vez para todos que na verdade é um dos 5 aventureiros de rank, esse. Arnold o lembra de que o uso de magia antiga é considerado um sério tabu entre a nobreza há muitos anos, então revelar esse fato só traria conflitos desnecessários, com os quais ele simplesmente não tem tempo para lidar agora. Se Arnold fosse exposto como Silver, as pessoas também descobririam que ele vem usando magia antiga secretamente esse tempo todo, o que acabaria sendo muito ruim para as chances de Leonard se tornar imperador. Deixando essa preocupação de lado, Arnold então pergunta a Sebas se existe alguma família ducal que não esteja interessada em competir pelo trono no momento. Sebas responde que só existe uma família assim, a família Kleinert. Arnold presume que deve haver algum motivo para eles estarem tão silenciosos em um momento como esse. Sebas explica que isso acontece porque o território deles foi recentemente exposto a um monstro perigoso,
furioso, então a família está ocupada demais lidando com essa crise para se preocupar com política. Arnold considera essa ideia de fazer Silver ajudar a família Kleinert a escapar dessa situação perigosa, colocando-os em dívida com ele, mas Sebas não recomenda o plano, já que isso poderia facilmente acabar revelando a conexão secreta entre Arnold e Silver. Porém, Arnold não está nem um pouco preocupado, porque sabe que tudo o que realmente precisa fazer é tomar cuidado. Com isso decidido, ele veste seu traje de aventureiro e se prepara para fazer uma visita ao duque da família Kleinert. Mas antes de sair, Sebas alerta Arnold sobre a filha do duque e sua beleza incomparável, pedindo que ele não se deixe cegar por sua aparência. Arnold apenas diz a Sebas para relaxar, pois ele não é o tipo de pessoa que se deixa levar facilmente por esse tipo de coisa. Em seguida, ele coloca a máscara e abre um portal que o leva diretamente à mansão da família Kleinert. No entanto, um dos filhos do duque dá apenas uma olhada nele e se recusa a acreditar que ele seja o verdadeiro Silver. Silver tenta tirar seu cartão da guilda como prova, mas o filho diz para ele nem se der ao trabalho e exige que saia do local imediatamente. Silver se prepara para partir, mas pouco antes de fazê-lo, consegue ter um breve vislumbre da filha do duque e admite para si mesmo que ela realmente é tão bonita quanto todos dizem. Arnold volta para casa e Sebas se surpreende com a rapidez com que ele já conseguiu retornar. Arnold explica exatamente o que aconteceu durante sua visita e diz que pretende voltar à mansão mais uma vez, mas dessa vez como o príncipe Arnold, em vez de Silver, para que o duque seja forçado a realmente ouvi-lo. 5 dias depois, Arnold chega à mansão dos Kleinert e tem uma conversa particular a sós com o duque. Depois de trocarem os cumprimentos formais de costume, Arnold vai direto ao assunto e diz ao duque que está plenamente ciente do problema com o monstro que atualmente assola seu território. Arnold explica que foi exatamente por isso que ele fez Leonard enviar o lendário aventureiro de Hank, esse Silver, para resolver a situação. E mesmo assim, Arnold diz ao duque que ele ainda se recusou a retribuir essa dívida, apoiando-os na disputa pelo trono. O duque insiste que não fazia absolutamente ideia de que Silver havia visitado sua mansão anteriormente e implora pelo perdão de Arnold, prometendo investigar pessoalmente o assunto. No momento em que o duque sai da sala, um sorriso presunçoso aparece no rosto de Arnold, pois ele percebe que tudo saiu exatamente como planejado. O fato de alguém daquela casa ter expulsado Silver só vai acabar deixando o duque ainda mais em dívida com eles. Arnold reconhece que foi uma jogada suja e manipuladora, mas sinceramente não se importa em manchar um pouco a própria reputação, desde que isso dê um impulso significativo às chances de Leonard. Cerca de 10 minutos depois, o duque volta para a sala, desta vez trazendo seu filho consigo, e pede desculpas profusamente a Arnold, explicando que foi seu próprio filho quem expulsou Silver mais cedo. O filho tenta argumentar que não tinha como saber que o verdadeiro Silver apareceria na mansão deles, mas o duque simplesmente manda que ele fique quieto e pare de piorar ainda mais a situação. O duque então tenta oferecer um de seus filhos a Arnold, como um presente formal de desculpas, mas Arnold recusa sem rodeios, dizendo que não precisa dele nem de seu filho inútil. A única coisa que realmente contaria como um presente de desculpas digno, segundo ele, seria algo que tivesse valor real tanto para ele quanto para seu irmão Leonard. Nesse momento, a filha do duque, Fine, de repente se apresenta e se oferece como presente de desculpas. Ela explica que estava presente quando Silver foi mandado embora, então se considera tão culpada quanto todos os outros envolvidos. Vendo até onde a família está disposta a ir para se redimir, Sebas sugere que Arnold simplesmente deixe todo o incidente passar desta vez. No início, Arnold fica relutante em simplesmente deixar aquilo para lá, pois fazer isso permitiria que o desrespeito daquela família ficasse sem punição. No entanto, depois que Sebas o lembra de que punir os Kleinert severamente não seria algo que Leonard normalmente escolheria fazer e que agir contra essa reputação poderia prejudicar seriamente sua posição, Arnold muda de ideia. Em vez disso, ele pede ao duque que envie alguém imediatamente para localizar Silver, dizendo que falará diretamente com ele sobre o assunto. Algumas horas depois, Arnold e Fine acabam ficando frente a frente com Silver, que deixa bem claro o quanto ainda está furioso por ter sido expulso da mansão 5 dias antes. Embora Silver admita que ainda está disposto a aceitar a missão de extermínio, ele primeiro pergunta a Arnold se já conseguiu garantir um acordo que coloque o duque firmemente ao lado deles. Arnold admite que ainda não fechou o acordo, mas garante que isso acontecerá muito em breve. Ao ouvir isso, Silver volta a chamar Arnold de príncipe insosso, zombando de como ele parece incompetente em comparação com o próprio irmão mais novo. Arnold tenta tranquilizar Silver mais uma vez, dizendo que tudo certamente será resolvido, e chega até a baixar a cabeça diante dele. Isso pega Fine completamente de surpresa, já que é praticamente impensável que um membro da família real se curve diante de alguém que nem sequer é nobre. Ao ver como
como Arnold está disposto a engolir o orgulho com tanta facilidade, Silver finalmente concorda em aceitar a missão de extermínio do monstro. No entanto, ele lembra Finney de que todos estão contando com o Duke para cumprir sua parte do acordo, pois caso contrário, ele não aceitaria a missão. Depois que a reunião termina, Sebas elogia Arnold por usar magia de ilusão para criar uma imagem falsa e convincente de Silver, chamando todo o plano de pura genialidade. Arnold fica apenas aliviado por tudo ter dado certo, já que Finney agora está completamente convencida de que aquilo que testemunhou era real. Mais tarde, durante a viagem de volta para casa, Finney agradece a Arnold por ter baixado a cabeça diante de Silver em nome dela. Ela admite que no começo esperava que ele fosse alguém cheio de orgulho e arrogância, mas parece que estava enganada a respeito dele. Arnold tenta minimizar tudo, insistindo que só fez aquilo para seu próprio benefício. Mas quando olha para Finney e vê o sorriso brilhante e fofo em seu rosto, isso de repente o faz lembrar de uma memória distante de sua infância, quando observava uma chuva de meteoros junto de sua mãe. Mais tarde naquele dia, Arnold e Sebas estão juntos na montanha, e Sebas pergunta se ver o sorriso de Finney conseguiu reacender aquela mesma sensação de alegria que ele sentia quando era criança. Arnold apenas manda Sebas ficar quieto sobre isso. Depois dessa conversa, Arnold começa a perceber de repente que o deserto ao redor deles está completamente tomado por slimes. Sebas explica que outro grupo de aventureiros foi enviado recentemente para cuidar exatamente daquela área, e eles claramente têm estado bastante ocupados lidando com a infestação. Arnold já consegue perceber que há tantos slimes porque a Slime Mãe continua dando origem a mais deles sem parar, o que significa que o enxame nunca vai acabar, a menos que alguém consiga eliminar a fonte. Arnold imediatamente se transforma em Silver e vai encontrar o grupo de aventureiros, onde é apresentado ao líder deles, um homem chamado Abel. Os membros do grupo reconhecem imediatamente Silver como um dos raros e famosos aventureiros de rank esse. Silver pergunta se eles foram oficialmente designados para lidar com aquela situação específica, e um dos membros do grupo explica que eles simplesmente não conseguiram acertar um golpe fatal na Slime Mãe, pois claramente não possuem poder de fogo suficiente para terminar o trabalho, e é por isso que estavam recuando. Silver se oferece para assumir a missão, mas consegue perceber claramente que o grupo de Abel está hesitante, pois preferiria resolver a situação inteiramente por conta própria. No entanto, Silver os alerta de que se insistirem em seguir por esse caminho, ele simplesmente reportará o caso à Guilda dos Aventureiros, e fará com que seja listado como um pedido de emergência. Isso permitiria que ele aceitasse a missão de qualquer forma, então realmente não há motivo para tentarem impedir que ele cuide dela. Abel entende a lógica do argumento de Silver, e concorda em deixá-lo lidar pessoalmente com a Slime Mãe. Silver elogia Abel por não deixar a ganância prejudicar seu julgamento, e então vai embora para cuidar da infestação de slime sozinho. Silver começa a conjurar sua poderosa magia antiga, e consegue eliminar todos os slimes, incluindo a própria Slime Mãe, com um único golpe devastador. Abel e o restante do grupo ficam absolutamente chocados ao testemunhar a magia antiga sendo usada pessoalmente pela primeira vez. Mas antes que qualquer um deles sequer pense em perguntar algo a respeito, Silver simplesmente abre um portal e deixa a área por completo. Silver finalmente volta para casa e tira sua máscara, completamente sem perceber que Finney esteve ali o tempo todo, em choque. Isso significa que sua identidade antes secreta já não é mais um segredo. Arnold se vira para Finney e pergunta o que ela está fazendo ali. Finney explica que preparou alguns lanches por conta própria e simplesmente queria levá-los para que ele pudesse aproveitar. Ela também diz a Arnold que ele não precisa se preocupar, pois não tem a menor intenção de contar a ninguém o segredo dele sobre ser Silver, o famoso aventureiro de Rank S. Arnold ressalta que na verdade ela acabou de dizer o segredo em voz bem alta alguns instantes atrás. No entanto, ele explica que isso não é realmente um problema, pois já colocou uma barreira à prova de som ao redor do quarto. Graças a essa barreira, ninguém do lado de fora consegue ouvir nada do que eles estão dizendo, então seu segredo continua perfeitamente seguro. Arnold fica surpreso com a naturalidade com que Finney está lidando com toda aquela situação. Ele pergunta por que ela não está nem um pouco preocupada com a possibilidade de ele decidir silenciá-la à força, agora que ela conhece seu maior segredo. Finney simplesmente sorri e diz que não está preocupada nem um pouco. Ela explica que sabe que Arnold não é o tipo de pessoa que faria algo assim. Essa possibilidade nunca sequer passou pela
cabeça dela, pois confia completamente nele. Ao pensar um pouco mais sobre isso, Finney finalmente entende por que Arnold passou por tantos problemas durante todo esse tempo. Ele chegou ao ponto de organizar um encontro com uma falsa imagem de Silver, e até se referiu a si mesmo como o príncipe sem graça, tudo para ajudar o príncipe Leonard. Perceber isso apenas reforça ainda mais a opinião dela sobre Arnold. Isso a convence de que ele é realmente uma pessoa bondosa e honrada, que sempre coloca os outros antes de si mesmo. Arnold diz a Finney que isso nunca tinha sido um problema antes, pois até aquele momento Sebas era a única pessoa que sabia que ele era, na verdade, Silver. Sebas sempre foi extremamente confiável e nunca deixava nenhum segredo escapar. Por isso Arnold nunca precisou se preocupar com sua identidade sendo revelada. Agora que Finney também conhece a verdade, Arnold diz seriamente para ela não contar isso a mais nenhuma alma viva. Finney concorda sem hesitar e promete sinceramente que guardará o segredo dele, não importa o que aconteça. Mais tarde, naquela mesma noite, Abel e o restante de seu grupo se encontram com o Duke para apresentar um relatório completo sobre a missão que concluíram recentemente. Depois de ouvir tudo com atenção, o Duke os elogia pelo progresso que fizeram e agradece por todo o esforço que dedicaram à missão. Ele também se desculpa, pois sabe que a tarefa se tornou muito mais difícil e problemática do que qualquer um esperava inicialmente. Assim que termina de falar, o Duke ordena que um de seus servos traga uma pequena bolsa cheia de dinheiro. Ele explica que aquele dinheiro não faz parte da recompensa que havia sido prometida. Em vez disso, trata-se apenas de uma recompensa extra para demonstrar o quanto ele é grato por tudo o que fizeram. Abel recusa educadamente a bolsa de dinheiro. Ele diz ao Duque que a recompensa originalmente prometida já é generosa o bastante, por isso não pode aceitar nada além daquilo. Ele também admite honestamente que seu grupo não foi o responsável por resolver o verdadeiro problema no final, então não acredita que mereçam qualquer recompensa adicional. Ouvir Abel falar de forma tão honesta e humilde faz Arnold sorrir discretamente, pois ele não consegue deixar de admirar o quanto Abel e seus companheiros são sinceros e diretos. Depois que Abel e seu grupo vão embora, o Duque se vira para Arnold e agradece sinceramente por tudo o que ele fez. No entanto, Arnold imediatamente diz que o Duque deveria agradecer ao príncipe Leonard, e não a ele. Ele explica que foi Leonard quem quis que o Duque conhecesse tanto Arnold quanto Silver desde o início, então o mérito deveria ser de Leonard, não dele. Ao ouvir isso, o Duque declara formalmente que sua família passará a apoiar o príncipe Leonard em sua disputa pelo trono. Arnold aceita a decisão do Duque, e os dois selam um acordo com um firme aperto de mãos. Ao pensar sobre a situação, Arnold percebe que isso significa que Leonard finalmente se estabeleceu como a quarta grande força na batalha pelo trono, ficando lado a lado com seus dois irmãos e suas duas irmãs. O Duque então ressalta que apesar desse avanço, a facção de Leonard ainda parece estar com falta de pessoal. Arnold concorda e explica que a maioria dos nobres ainda está escolhendo permanecer neutra enquanto espera para ver como a batalha pela sucessão se desenvolverá. No momento, o que Leonard mais precisa é de um grupo de nobres confiáveis, capazes de apoiá-lo sem traí-lo mais tarde. O Duque pergunta a Arnold se ele tem alguma ideia, mas antes que Arnold possa responder, o próprio Duque apresenta uma sugestão. Ele diz que Arnold deveria simplesmente levar Finney com ele. Arnold é pego completamente de surpresa pela proposta e pergunta por que ele sugeriria algo assim. O Duque explica que Finney vem insistindo que deseja retribuir a dívida que eles têm com Arnold. Arnold percebe que Finney realmente quer ajudar, e como o Duque também apoia totalmente a decisão dela, acaba concordando em permitir que ela os acompanhe. Pouco tempo depois, Arnold e Finney entram em uma carruagem e começam a viagem de volta para a capital real, enquanto o Duque e o irmão mais velho de Finney ficam do lado de fora se despedindo. Durante a viagem de volta, Finney percebe que Arnold está estranhamente quieto. Ela pergunta se alguma coisa está incomodando, pois ele parece um pouco chateado. Arnold admite que está se sentindo frustrado. Ele explica que a luta pelo trono já causou inúmeras mortes ao longo da história, e por esse motivo, não quer que Finney seja arrastada para um conflito tão perigoso. Finney entende perfeitamente o que ele quer dizer, mas diz que ainda assim escolheu acompanhá-lo porque realmente deseja ajudá-lo. Mesmo conhecendo os riscos, ela não tem a menor intenção de mudar de ideia. Depois de retornar à capital real, Arnold vai direto para o escritório de Leonard para relatar tudo o que aconteceu durante sua visita ao território do Duque. Ele explica como a reunião ocorreu e informa a Leonard que o Duque decidiu oficialmente apoiar a facção deles, principalmente por causa do envolvimento de Silver. Mesmo assim, Arnold aconselha Leonard a ainda não confiar completamente no Duque. Embora ele tenha se unido ao lado deles, ainda é cedo demais para saber se sua lealdade continuará inabalável. Assim que termina seu relatório, Arnold diz a Leonard que um dos filhos do Duque veio com ele, como se estivesse esperando o momento certo. Finney entra no
quarto e se apresenta educadamente. Leonard também se apresenta e, depois de ouvi-lo falar, Finn sorri calorosamente. Ela diz a Leonard que está feliz por finalmente conhecê-lo pessoalmente, pois ele realmente é a pessoa bondosa e gentil que Arnold sempre descreveu. Leonard fica curioso ao ouvir Finn mencionar que Arnold costuma falar muito sobre ele. Querendo saber exatamente o que foi dito, Leonard pede animadamente que ela conte tudo. Finn concorda com alegria, e os dois passam algum tempo conversando enquanto ela compartilha as coisas que Arnold disse sobre ele. Depois de ouvir por um tempo, Leonard se vira para Arnold e pergunta o que ele pretende fazer com Finn, agora que ela veio para a capital real. Arnold diz que pretende fazer com que Finn os ajude como negociadora sempre que precisarem lidar com outros nobres. Ele também planeja deixá-la hospedada na mansão real por enquanto. O simples fato de um membro da família Kleinert estar morando ali já deve ser suficiente para mostrar a todos que Leonard agora possui o apoio total da casa Kleinert. Depois que esse assunto é resolvido, Arnold pergunta a Leonard se existem outros nobres que talvez estejam dispostos a se tornar aliados deles. Leonard diz que é difícil afirmar, pois quase todas as famílias influentes já se juntaram a uma das 3 facções mais poderosas. Finn parece confusa, pois não faz ideia de quem são essas 3 facções rivais. Percebendo isso, Arnold e Leonard reservam um tempo para explicar a situação política atual para ela. Eles falam sobre os membros das 3 famílias nobres mais poderosas do reino, e explicam como cada uma delas está competindo pelo trono. Arnold explica que essas 3 grandes famílias vêm expandindo constantemente sua influência para fortalecer suas reivindicações. Cada facção construiu seu apoio em torno de um pilar diferente do reino. Uma delas é apoiada principalmente por poderosos oficiais civis, outra conta com o apoio dos militares, enquanto a terceira reuniu os magos mais fortes do reino sob sua bandeira. Leonard acrescenta que muitos nobres agora estão tentando conquistar o favor de uma dessas 3 facções, pois acreditam que esse é o caminho mais seguro para garantir o próprio futuro. Leonard continua explicando que tudo isso começou cerca de 3 anos atrás, depois que o irmão mais velho deles, Wilhelm, foi morto em batalha. Se Wilhelm tivesse sobrevivido, jamais teria existido uma disputa para decidir quem herdaria o trono. Depois de ouvir isso, Arnold olha calmamente para Leonard e afirma com confiança que fará pessoalmente com que Leonard se torne o próximo rei. Nesse momento, Marie bate à porta antes de entrar no quarto com uma carta urgente para Leonard. Depois de lê-la, Leonard descobre que o Duque Seifert se juntou oficialmente à facção da princesa Zandra, enquanto o Duque Paulman declarou seu apoio ao príncipe Gordon. Ao ouvir a notícia, Arnold e Leonard percebem imediatamente o quanto estão atrás dos outros. Aqueles 2 duques controlam enormes organizações comerciais e possuem uma influência financeira gigantesca. Competir contra esse nível de riqueza não será nada fácil, e eles sabem que não conseguirão enfrentar todos esses recursos apenas com dinheiro. Depois de pensar por um momento, Arnold se levanta e diz que vai fazer uma pequena pausa. Ele explica que suas costas ainda estão doendo por causa da longa viagem de carruagem de volta à capital real e que deseja descansar um pouco antes de se preocupar com qualquer outra coisa. 2 dias depois, Finn pergunta a Arnold se ele poderia mostrar a capital real para ela. Arnold recusa imediatamente, pois sabe que andar pela cidade ao lado dela chamaria a atenção demais. Finn rapidamente garante que ninguém vai reconhecê-la, pois planeja usar um par de óculos como disfarce. Arnold não fica nem um pouco convencido, e diz que usar apenas óculos está longe de ser suficiente para esconder a identidade dela. Ele afirma que ela precisará se esforçar muito mais no disfarce se quiser evitar ser reconhecida. Em resposta, Finn tira uma jaqueta azul com capuz e a veste. Ao ver o capuz cobrindo boa parte de sua aparência, Arnold admite que o disfarce é realmente muito melhor do que ele esperava. Percebendo que aquilo deve ser suficiente para impedir que ela chame atenção, ele finalmente cede e concorda em levá-la para conhecer a capital real. Pouco tempo depois, os dois seguem para a cidade, e Arnold começa a mostrar a capital real para Finn. Enquanto caminham pelas ruas movimentadas, Finn fica surpresa com o quanto Arnold conhece a cidade. Quando ela o chama pelo nome, Arnold rapidamente diz para chamá-lo de Arn, pois usar seu nome verdadeiro poderia chamar atenção. Finn concorda alegremente, pois gosta do apelido. Depois de caminharem por algum tempo, eles param para almoçar. Finn dá uma mordida em seu sanduíche de queijo e diz que é uma das coisas mais deliciosas que já comeu. Arnold explica que ele é feito com queijo de cabra, o que lhe dá aquele sabor intenso. Depois disso, eles percebem um grupo de crianças brincando por perto. Observá-las faz Arnold se lembrar de sua infância. Ele conta a Finn que costumava escapar do palácio apenas para brincar com outras crianças e aproveitar uma vida normal. Finn admite que sente inveja dele, pois teve pouquíssimos amigos enquanto crescia. Arnold diz que de agora em diante deve ser mais fácil para ela fazer amizades, mas que só deve confiar em pessoas que tenham provado merecer sua confiança. O
momento tranquilo deles é interrompido quando uma criança acidentalmente joga um balão de água que encharca a parte de cima da roupa de Finney. Arnold imediatamente a leva até uma loja de roupas próxima para que ela possa se trocar. Como Finney não consegue decidir o que vestir, Arnold escolhe um vestido para ela. Quando ela sai usando a roupa, Arnold cora um pouco, e até mesmo a dona da loja diz que o vestido combina perfeitamente com ela. Quando chega a hora de pagar, Arnold diz que Sebas passará por ali mais tarde para acertar a conta. A dona da loja ri e diz para os dois aproveitarem o restante do encontro. Arnold e Finney negam rapidamente, mas a mulher apenas sorri. Os dois continuam explorando a cidade até o pôr do sol. Quando estão se preparando para ir embora, uma última barraca de rua chama a atenção de Finney. Enquanto ela está distraída, Guido, o filho mais velho do Duque Holswirth, se aproxima de Arnold e começa a zombar dele, chamando-o de príncipe sem graça. Ele chega até mesmo a atingir a perna ferida de Arnold, com sua bengala para humilhá-lo. Finney corre imediatamente até eles e exige saber por que Guido está tratando Arnold daquela maneira. Quando ela abaixa o capuz, Guido reconhece imediatamente quem ela é. Finney rapidamente mente, afirmando que Arnold é na verdade o príncipe Leonard disfarçado de seu irmão, para descobrir como as pessoas o tratam. Arnold entra imediatamente na mentira, arrumando o penteado e se interpretando Leonard perfeitamente. Acreditando ter ofendido o príncipe Leonard, Guido rapidamente vai embora com seu grupo. Quando os dois ficam sozinhos novamente, Arnold explica que apesar de Finney ter tentado ajudá-lo, Guido provavelmente guardará rancor dela. Além disso, agora ele acredita que Leonard às vezes se disfarça de Arnold, o que pode dificultar ainda mais suas atividades secretas. Mesmo assim, Arnold agradece a Finney, pois sabe que ela agiu por causa dele. Alguns dias depois, Arnold e Leonard recebem uma convocação inesperada para participar de uma reunião formal com seu pai, o rei. Como algo assim nunca aconteceu antes, Arnold tem certeza de que o anúncio do rei não trará nenhuma boa notícia. A reunião começa com todos os príncipes e princesas imperiais reunidos dentro do palácio, incluindo Arnold e Leonard. Como todos foram convocados com tão pouca antecedência, o clima está tenso enquanto aguardam o imperador explicar por que foram chamados. Depois de agradecer a todos por terem vindo tão rapidamente, o imperador está prestes a começar quando Gordon fala de forma impaciente. Ele pergunta por que foram convocados e diz abertamente que se a reunião for sobre entrar em guerra, ele aceitaria a oportunidade com prazer. Gordon claramente parece animado com a ideia de lutar no campo de batalha. Ao ouvir isso, Zandra imediatamente chama Gordon de cabeça de músculos. Ela aponta que ele sempre parece pensar em guerra antes de qualquer outra coisa. Gordon não nega nem um pouco. Em vez disso, ele diz com orgulho que existe uma grande honra em lutar pelo Império, e até mesmo morrer no campo de batalha, caso seja necessário. Para ele, não existe maneira melhor de provar sua lealdade. Antes que a discussão possa continuar, o imperador finalmente fala. Ele anuncia que decidiu trazer de volta uma antiga tradição imperial conhecida como o Festival de Caça dos Cavaleiros. O festival não apenas retornará, como todos os príncipes e princesas imperiais competirão uns contra os outros durante o evento. O anúncio surpreende imediatamente todos na sala. Gordon e Zandra trocam olhares confusos, pois nenhum dos dois entende completamente do que o imperador está falando. No entanto, Eric reconhece o nome na mesma hora. Ele se lembra de ter lido sobre o festival e percebe que o imperador está se referindo à antiga competição em que os guardas imperiais caçavam monstros poderosos. O vencedor era determinado por quem capturasse ou derrotasse o maior e mais raro monstro durante o evento. O chanceler imperial, Franz, confirma a explicação de Eric. Ele conta a todos que o Festival de Caça dos Cavaleiros já foi uma das maiores tradições do Império. No entanto, por vários motivos, ele foi desaparecendo lentamente ao longo dos anos e acabou deixando de ser realizado por completo. Agora, o imperador decidiu que chegou a hora de reviver o festival e transformá-lo novamente em um evento oficial. Franz também tranquiliza todos, dizendo que não haverá nenhum problema com a Guilda dos Aventureiros. Como muitos dos monstros mais poderosos normalmente ficam sob a autoridade da guilda, alguns dos príncipes provavelmente estavam se perguntando se poderia haver algum conflito. Franz explica que essas preocupações já foram resolvidas, pois a Guilda dos Aventureiros concordou oficialmente em apoiar o evento, permitindo que a competição aconteça sem nenhum problema. Depois de ouvir tudo isso, Gordon imediatamente fica interessado. Uma competição envolvendo a caça de monstros poderosos parece perfeita para ele. Sem perder tempo, ele pergunta ao imperador o que o vencedor do festival receberá. Gordon imediatamente sugere que o vencedor deveria receber o título de príncipe herdeiro. No entanto, o imperador diz que essa recompensa é valiosa demais. Em vez disso, ele anuncia que o vencedor receberá o título de embaixador extraordinário. Todos ficam chocados com o anúncio, pois sabem o quanto esse título é valioso e respeitado. Depois da reunião, Leonard
Leonard diz a Arnold que ele seria a pessoa perfeita para ocupar o cargo de embaixador extraordinário. No entanto, Arnold não acredita ser capaz de construir e manter boas relações com outras nações, então diz que Leonard seria, na verdade, a melhor escolha. Leonard sabe que Arnold está certo, mas a ideia de ter que competir contra a própria família ainda não parece correta para ele. Mesmo assim, Leonard entende que vencer essa competição é extremamente importante para seus planos futuros, então decide participar. No entanto, ele também diz que precisará da ajuda de Arnold e Finn, caso queira ter alguma chance de vencer. Depois de voltar para casa, Arnold explica toda a situação para Sebas e Finn. Finn diz que essa é uma grande oportunidade para Leonard, e Arnold concorda. No entanto, ele também aponta que isso pode acabar se tornando um enorme problema para eles. Caso alguém como Zandra ou Eric conquiste o título, essa pessoa ganhará uma vantagem gigantesca e poderá facilmente tirar Leonard da disputa pelo trono. Arnold e Sebas passam algum tempo tentando pensar em uma solução. Enquanto discutem diferentes ideias, Finn de repente diz que tem uma própria. Ela fala para Arnold que tudo o que ele precisa fazer é conquistar o primeiro lugar na competição. No entanto, Arnold e Sebas imediatamente dizem que essa é uma ideia terrível. Arnold ainda precisa continuar fingindo que é fraco e incapaz. Caso comece repentinamente a mostrar suas verdadeiras habilidades, todos ficarão desconfiados, pois isso pareceria completamente fora de seu comportamento habitual. Arnold admite que a ideia dela tem a maior chance de sucesso, mas lembra que isso também revelaria o maior trunfo deles. Assim que esse segredo fosse exposto, Leonard perderia a vantagem que eles vinham protegendo, tornando muito mais difícil para ele herdar o trono. Sebas então começa a pensar no que os outros príncipes e princesas poderiam fazer antes do início da competição. Ele diz que eles poderiam atrair monstros raros para a área de caça com antecedência, para aumentar suas chances de vencer. Ao ouvir isso, Arnold percebe que eles poderiam fazer algo semelhante, conduzindo os monstros em direção à região leste, enquanto ele estivesse disfarçado de Silver. No entanto, Finn imediatamente diz que essa é uma ideia terrível. Arnold concorda na mesma hora, pois sabe que isso só traria desgraça para as pessoas inocentes que vivem na região leste. Arnold então diz que admira o fato de Finn sempre escolher fazer a coisa certa, mesmo quando fazer a coisa errada a beneficiaria. No entanto, Finn entende completamente errado o que ele quis dizer, e acha que Arnold está confessando seu amor por ela. Radiante com o que acredita ter ouvido, ela sai correndo alegremente para trazer outra xícara de chá para ele. Depois que Finn deixa a sala, Sebas conta a Arnold que a Guilda dos Aventureiros está tentando entrar em contato com Silver há bastante tempo. No dia seguinte, Arnold coloca seu disfarce de Silver e vai até a guilda. Assim que chega, a recepcionista informa sobre uma recompensa de rank A, que foi oferecida por um Cérbero mutante. Vários outros grupos de aventureiros de rank A já foram derrotados, então a guilda está contando com Silver, pois ele é o único aventureiro de rank S disponível. Silver parte imediatamente para enfrentar o Cérbero mutante. Querendo terminar a luta rapidamente, ele dispara uma poderosa rajada de energia contra o monstro. No entanto, o Cérbero é muito mais resistente do que ele esperava e sobrevive ao ataque. Percebendo que não pode continuar se contendo, Silver salta bem alto e ativa sua habilidade Ascensão de Energia, derrotando o monstro com um único golpe. Depois da batalha, Silver se aproxima para coletar o núcleo do monstro. Nesse momento, Elna, a comandante do 3º regimento, chega a cavalo e pergunta se foi ele quem derrotou o Cérbero mutante. Silver confirma que sim, e em seguida pergunta sarcasticamente se ela é cega demais para perceber. O comentário claramente ofende Elna. Tentando se vingar, Elna começa a procurar qualquer desculpa para acusar Silver de desrespeitar sua família nobre. No entanto, Silver vira a situação contra ela e a lembra de que na verdade é ela quem está desrespeitando a Guilda dos Aventureiros. Ele aponta que o único motivo de ela ter ido até lá foi porque pretendia derrotar o Cérbero pessoalmente, caso a guilda ainda não tivesse resolvido o problema. Percebendo que Silver tem razão, o vice-comandante de Elna rapidamente a aconselha a recuar. Ele explica que se a guilda aceitou oficialmente a missão primeiro, então seriam eles que estariam errados ao interferir. Ele também lembra Elna de que precisam retornar à capital o mais rápido possível. Antes de partir, fica óbvio que Elna desenvolveu um rancor pessoal contra Silver. Depois que ela vai embora a cavalo, Silver admite que insultá-la foi bastante satisfatório. Mesmo assim, ele percebe que provavelmente não foi a decisão mais inteligente transformar alguém como ela em sua inimiga. Alguns dias depois, Arnold e Sebas
Sebas aguardam a nova pessoa que o rei está enviando para fortalecer suas forças. Arnold espera silenciosamente que não seja Elna. No entanto, Sebas o lembra de que Elna é uma das cavaleiras mais talentosas e promissoras do reino, então eles dificilmente poderiam pedir alguém mais capacitado. Arnold concorda que ela é extremamente habilidosa, mas admite que simplesmente não consegue suportá-la. O principal motivo é que ela costumava maltratá-lo quando eram crianças, e ele ainda não se esqueceu disso. Arnold fica completamente chocado quando Elna aparece de repente em seu escritório. Ela o informa de que o regimento designado para apoiá-lo na próxima competição não é outro senão o dela. No instante em que ouve isso, Arnold se recusa imediatamente. A última pessoa que ele quer ao seu lado é Elna. No entanto, Elna não tem nenhuma intenção de ir embora. Ela declara com confiança que fará com que ele vença a competição e provará que todos estavam errados ao chamá-lo de príncipe insípido. Infelizmente para ela, isso é exatamente o oposto do que Arnold deseja. Todo o plano dele depende de continuar passando despercebido e fingindo ser um príncipe fraco e inútil. Caso ele comece repentinamente a receber elogios, toda a atenção ficará voltada para ele, que é exatamente o que vem tentando evitar desde o início. Ignorando todas as reclamações de Arnold, Elna não perde tempo e começa imediatamente. Ela o arrasta para fora e o submete a uma série de exercícios brutais, recusando-se a deixá-lo descansar, não importa o quanto ele esteja cansado. Na manhã seguinte, as costas dele estão completamente doloridas e cada parte de seu corpo dói. Enquanto Finn massageia suas costas delicadamente, Arnold faz uma careta de dor e pede que ela tenha um pouco mais de cuidado, pois tudo está doendo. Finn não consegue evitar ficar confusa. Como Arnold é secretamente o lendário aventureiro de Hank, esse conhecido como Silver, ela esperava que ele passasse pelo treinamento de Elna sem nenhuma dificuldade. No entanto, Sebas explica que a força de Arnold não vem de seu corpo. Na verdade, quando se trata de capacidade física, ele é ainda mais fraco do que uma pessoa comum. Quase todo o seu poder vem de seu domínio sobre a magia ancestral. Sem essa magia, Arnold não passaria de um homem comum e fraco durante uma luta. Ao ouvir isso, Arnold percebe que talvez realmente exista uma vantagem em ser treinado por Elna. Como ela já é conhecida como a cavaleira mais forte do reino, caso ele vença a competição, todos simplesmente presumirão que isso aconteceu por causa do treinamento de Elna, e não por causa das próprias habilidades dele. Finn rapidamente entende o que Arnold está pensando. Se todos derem o crédito a Elna, Arnold poderá lutar usando toda a sua força durante a competição, sem revelar sua identidade secreta. Ao perceber isso, Arnold finalmente fica confiante de que eles realmente têm uma chance de vencer. Mesmo assim, Arnold ainda acredita que Leonard seria um embaixador extraordinário muito melhor do que ele jamais poderia ser. Sebas, no entanto, consegue enxergar facilmente através da desculpa de Arnold. Ele aponta que Arnold não está pensando apenas no futuro de Leonard, mas também está tentando evitar todas as responsabilidades que acompanham uma posição tão importante. Pouco tempo depois, Elna retorna carregando um remédio para os ferimentos de Arnold. No entanto, Arnold diz que não precisa, pois Finn já terminou de tratá-lo. Como é a primeira vez que as duas mulheres se encontram, Elna e Finn se apresentam educadamente e trocam cumprimentos de maneira cordial. Porém, as apresentações não duram muito, pois Elna imediatamente agarra Arnold novamente e o arrasta para fora para mais uma rodada de treinamento. Essa sessão é ainda mais difícil do que a anterior, e Arnold sofre muito mais do que antes. Depois de finalmente conseguir voltar para dentro, Arnold caminha lentamente pela mansão, parecendo estar prestes a desmaiar. No entanto, em vez de ir diretamente para a cama, ele ativa silenciosamente sua magia ancestral. Uma passagem oculta se abre de repente, revelando um caminho secreto que leva até uma biblioteca subterrânea, localizada nas profundezas da propriedade. Lá dentro está seu avô, que continua ocupado estudando magia ancestral. Este foi o final do terceiro episódio. Assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.